livro de Deuteronômio capítulo 7. Um povo consagrado a Javé, quando Javé seu Deus o introduzir na terra onde você está entrando para tomar posse. Quando ele tiver expulsado nações mais numerosas que você, os heteus, gergeseus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus e jebuseus, 7 nações mais numerosas que você. Quando Javé seu Deus as entregar a você, você as vencerá e as sacrificará como anátema. Não faça aliança nenhuma com elas e não as trate com piedade. Não crie laços de parentesco com elas, não dê sua filha a um dos filhos delas, nem tome uma das filhas delas para o seu filho, porque o seu filho se afastaria de mim para servir outros deuses. Então a cólera de Javé se inflamaria contra você e o destruiria rapidamente. Vocês devem tratá-las da seguinte maneira: demolir seus altares, destruir suas estelas, arrancar seus postes sagrados e queimar seus ídolos. Pois você é um povo consagrado a Javé seu Deus, foi a você que Javé seu Deus escolheu para que pertença a ele como povo próprio, entre todos os povos da terra. A escolha de Javé, se Javé se afeiçoou a vocês e os escolheu, não é porque vocês são os mais numerosos entre todos os outros povos. Pelo contrário, vocês são o menor de todos os povos. Foi por amor a vocês e para manter a promessa que ele jurou aos antepassados de vocês. É por isso que Javé os tirou com mão forte e os resgatou da casa da escravidão, da mão do faraó, rei do Egito. Saiba, portanto, que Javé seu Deus é o único Deus, o Deus fiel, que mantém a aliança e o amor por 1000 gerações, em favor dos que o amam e observam seus mandamentos. Mas ele é também aquele que retribui diretamente aos que odeiam, faz perecer sem demora aquele que odeia, retribuindo-lhe diretamente. Observe, pois, os mandamentos, estatutos e normas que eu hoje lhe ordeno cumprir. Se vocês ouvirem essas normas e as colocarem em prática, Javé seu Deus também manterá com você a aliança e o amor que ele jurou a seus antepassados. Ele o amará, abençoará e multiplicará. Abençoará o fruto do seu ventre e o fruto do seu solo. Abençoará seu trigo, seu vinho novo, seu óleo, a cria de suas vacas e a prole de suas ovelhas, na terra que vai dar a você, conforme prometeu a seus antepassados. Você vai ser abençoado mais do que todos os outros povos, no seu meio, nem o homem, nem a mulher, nem o seu gado serão estéreis. Javé afastará de você qualquer doença e todas as graves enfermidades do Egito, que você conhece muito bem. Ele as mandará não para você, mas para todos os que odeiam a você. O povo de Deus não deve temer, devore, portanto, todos os povos que Javé seu Deus entregar a você. Não os trate com piedade, nem sirva a seus deuses. Seria uma armadilha para você. Talvez você pense, estas nações são mais numerosas do que eu. Como poderia expulsá-las? Não tenha medo delas. Lembre-se do que Javé seu Deus fez ao faraó e a todo o Egito, as grandes provas, que os olhos de vocês viram, os sinais e prodígios, a mão forte e o braço estendido com que Javé seu Deus fez você sair de lá. Javé seu Deus tratará do mesmo modo a todos os povos de que você tem medo. Javé seu Deus, além disso, mandará vespas contra eles, de modo que perecerão até os que restarem e se esconderem de você. Não trema diante deles, porque Javé seu Deus, que habita no meio de você, é Deus grande e terrível. Javé seu Deus irá expulsando pouco a pouco da frente de você essas nações. Você não poderá exterminá-las rapidamente, senão as feiras do campo se multiplicariam contra você. É Javé seu Deus quem vai entregar essas nações a você, elas ficarão perturbadas até serem completamente exterminadas. Javé entregará os reis delas, e você fará desaparecer o nome delas de debaixo do céu, ninguém lhe resistirá, até que você destrua todos. Queime as imagens dos deuses delas. Não cobice a prata e o ouro que os recobrem, nem os tome para você, para não cair numa armadilha,
pois são coisa abominável a Javé seu Deus. Portanto, não coloque uma coisa abominável dentro de casa, você se tornaria anátema como ela. Considere essas coisas como imundas e abomináveis, pois elas são anátemas. Capítulo 8. Pedagogia do deserto. Observem todos os mandamentos que hoje lhes ordeno cumprir, para que vivam e se multipliquem, entrem e tomem posse da terra que Javé prometeu com juramento a seus antepassados. Lembre-se, porém, de todo o caminho que Javé seu Deus fez você percorrer durante 40 anos no deserto, a fim de o humilhar e o colocar à prova, para conhecer suas intenções. Será que você iria observar os mandamentos dele ou não? Ele humilhou você, fez você sentir fome e o alimentou com o maná, que nem você nem seus antepassados conheciam, tudo para mostrar a você que o homem não vive só de pão, mas que o homem vive de tudo aquilo que sai da boca de Javé. As roupas que você usava não se gastaram, nem seu pé inchou durante esses 40 anos. Portanto, reconhece em seu coração que Javé seu Deus educava você como o homem educa o próprio filho. O temor de Javé, observe os mandamentos de Javé seu Deus para você andar nos caminhos dele e o temer. Olhe, Javé seu Deus vai introduzir você numa terra boa, terra cheia de ribeirões de água e de fontes profundas que jorram no vale e na montanha, terra de trigo e cevada, de vinhas, figueiras e romãzeiras, terra de oliveiras, de azeite e de mel. Terra onde você comerá pão sem escassez, pois nela nada lhe faltará. Terra cujas pedras são de ferro, e de cujas montanhas você extrairá o cobre. Quando você comer e ficar satisfeito, bendiga Javé seu Deus pela boa terra que lhe deu. Contudo, preste atenção a si mesmo, para não se esquecer de Javé seu Deus e não deixar de cumprir seus mandamentos, normas e estatutos, que hoje eu ordeno a você. Não aconteça que, tendo comido e estando satisfeito, havendo construído casas boas e habitando nelas, tendo se multiplicado seus bois e aumentado suas ovelhas, e multiplicando-se também sua prata e seu ouro e tudo que você possui, não aconteça que seu coração fique cheio de orgulho, e você se esqueça de Javé seu Deus, que o tirou do Egito, da casa da escravidão, que conduziu você através daquele grande e terrível deserto, cheio de serpentes venenosas, escorpiões e sede, que fez jorrar para você água da mais dura pedra, onde não havia água, que sustentava você no deserto com o maná, que seus antepassados não conheceram, tudo isso para humilhar e provar você, a fim de lhe fazer o bem no futuro. Portanto, não vá pensar, foi a minha força e o poder de minhas mãos que me conquistaram essas riquezas. Lembre-se de Javé seu Deus, pois é Ele quem lhe dá força para se enriquecer, mantendo a aliança que jurou a seus antepassados, como hoje se vê. Todavia, se você esquecer completamente Javé seu Deus, seguindo, servindo e adorando outros deuses, hoje eu lhes garanto que vocês morrerão. Vocês perecerão exatamente como as nações que Javé destruirá diante de vocês, por não terem obedecido a Javé seu Deus. Capítulo 9. Diante de Deus não existe mérito. Ouça, Israel, hoje você está atravessando o rio Jordão para conquistar nações maiores e mais poderosas que você, cidades grandes e fortificadas até o céu. Os Enassins são um povo forte e de grande estatura. Você os conhece, porque ouviu dizer, quem poderia resistir aos filhos de Enaque? Por isso hoje você ficará sabendo que Javé seu Deus vai atravessar na sua frente como fogo devorador. Ele é quem vai exterminá-los e submetê-los a você. Então você os desalojará e rapidamente os destruirá, como Javé prometeu. Quando Javé seu Deus os tiver expulsado da sua frente, não vá pensar, foi por causa da minha justiça que Javé me fez entrar e tomar posse desta terra. Não. É por causa da injustiça dessas nações que Javé as expulsará da sua frente. Se você vai conquistar essas terras, não é por causa da sua justiça e honradez,
e sim porque Javé seu Deus vai expulsá-las da sua frente por causa da injustiça delas, e também para cumprir a promessa que ele havia jurado a seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó. Saiba, portanto, não é por causa da justiça de você que Javé seu Deus lhe concede possuir esta terra boa, pois você é um povo de cabeça dura. Revendo os primeiros erros, lembre-se, e não se esqueça, de que no deserto você irritou Javé seu Deus. Vocês estão sendo rebeldes a Javé, desde o dia em que saíram do Egito até que chegaram a este lugar. Até mesmo no Horebe vocês irritaram a Javé. E Javé ficou furioso com vocês e quis destruí-los. Quando eu subi a montanha para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que Javé fez com vocês, eu fiquei na montanha durante 40 dias e 40 noites, sem comer pão nem beber água. Então Javé me entregou as 2 tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Nelas estavam todas as palavras que Javé tinha falado com vocês na montanha, no meio do fogo, no dia da Assembleia. Depois de 40 dias e 40 noites, Javé me entregou as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança, e me disse: levante-se e desça depressa, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, já se corrompeu. Já se desviaram do caminho que eu lhes ordenei, fundiram para seu ídolo de metal. E Javé acrescentou: vejo que esse povo é um povo de cabeça dura. Deixe-me destruí-lo e apagar o nome dele de debaixo do céu. Eu farei de você uma nação mais poderosa e numerosa do que esta. Virei-me e comecei a descer da montanha, enquanto ela ardia em fogo. Eu levava nas mãos as 2 tábuas da aliança. Então olhei, e era um fato: vocês tinham pecado contra Javé seu Deus. Tinham feito um bezerro de metal derretido, afastando-se bem depressa do caminho que Javé lhes havia ordenado. Peguei então as 2 tábuas, joguei-as com as 2 mãos, quebrando-as diante dos olhos de vocês. Depois me prostrei diante de Javé, como da primeira vez, durante 40 dias e 40 noites. Não comi pão nem bebi água, por causa do pecado que vocês cometeram, fazendo o que era mal aos olhos de Javé, a ponto de provocar a sua cólera. Fiquei com medo da cólera e do furor que Javé estava dirigindo contra vocês, pois ele queria até destruí-los. Javé, porém, me ouviu ainda esta vez. Javé também ficou furioso contra Arão, e queria destruí-lo. E neste dia eu supliquei também por Arão. Depois peguei o pecado que vocês tinham cometido, o bezerro, e o queimei. Em seguida o esmaguei, moendo completamente, até transformá-lo em pó, e o joguei no riacho que desce da montanha. Vocês também irritaram continuamente, a Javé em Tabira, em Massa e em cemitério da avidez. E quando Javé enviou vocês de Cades-Barne, ele disse: subam e tomem posse da terra que eu lhes dei. Mas vocês se revoltaram contra a ordem de Javé seu Deus, e não lhe deram crédito nele e obedeceram. Vocês são rebeldes a Javé desde o dia em que eu os conheci. Prostrei-me então diante de Javé. E fiquei prostrado durante 40 dias e 40 noites, porque Javé ameaçava destruir vocês. Então supliquei a Javé: Javé, meu Senhor, não destruas o teu povo, a tua herança. Tu resgataste com tua grandeza, tu tiraste do Egito com mão forte. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não olhes para a teimosia deste povo, para a sua maldade e seu pecado, para que não venham a dizer na terra de onde nos tiraste: Javé não foi capaz de conduzi-los para a terra que lhes tinha prometido. Ele os fez sair por ódio, para matá-los no deserto. Apesar de tudo, eles são o teu povo e a tua herança. Tu os fizeste ser com a tua grande força e com teu braço estendido. Capítulo 10. Sinal de compromisso. Naquela ocasião, Javé me disse: corte 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e suba até mim na montanha. Faça também uma arca de madeira.
sobre as tábuas eu vou escrever as palavras que estavam sobre aquelas primeiras tábuas que você quebrou. E você as colocará na arca. Então eu fiz uma arca de madeira de acácia, cortei 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e subi a montanha com as 2 tábuas na mão. Então Javé escreveu sobre as tábuas o mesmo texto que havia escrito antes, as dezembro palavras que Javé tinha falado para vocês na montanha, no meio do fogo, no dia da assembleia. Em seguida, Javé me entregou as tábuas. Depois virei-me, desci da montanha, e coloquei as 2 tábuas na arca que eu havia preparado. Elas continuam ali, como Javé me ordenou. Os filhos de Israel partiram, então, dos poços de Bene-Jacã para Mosera. Foi aí que Arão morreu e foi sepultado. Seu filho Eleazar lhe sucedeu no sacerdócio. Daí partiram para Gade-Gade, e de Gade-Gade para Jetebata, uma terra cheia de ribeirões de água. Foi nessa ocasião que Javé destacou a tribo de Levi para levar a arca da aliança de Javé e ficar à disposição de Javé, para servi-lo e abençoar em seu nome, até o dia de hoje. É por isso que Levi não recebeu parte na herança de seus irmãos. A herança dele é Javé, como Javé seu Deus lhe havia falado. Fiquem na montanha por 40 dias e 40 noites, como na primeira vez. Ainda dessa vez Javé me ouviu e não quis destruir você. Javé então me disse, levante-se e caminhe à frente deste povo, para que tomem posse da terra que eu lhes darei, conforme prometi a seus antepassados. As exigências da aliança, e agora, Israel, o que é que Javé seu Deus lhe pede? Somente isto, que você tema a Javé seu Deus. Que ande em seus caminhos e o ame. Que sirva a Javé seu Deus com todo o seu coração e com toda a sua alma, e que observe os mandamentos de Javé e os estatutos que eu hoje lhe ordeno, para o seu bem. Veja. É a Javé seu Deus que pertence o céu e o céu do céu, a terra e tudo o que nela existe. Apesar disso, foi somente com os antepassados de vocês que Javé se ligou para amá-los. E depois deles, escolheu dentre todos os povos a descendência deles, que são vocês, como hoje se vê. Circuncidem, portanto, o coração, e nunca mais tenham cabeça dura, porque Javé seu Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, valente e terrível, que não faz diferença entre as pessoas. Ame a Javé seu Deus e observe continuamente o que ele ordena, seus estatutos, normas e mandamentos. Foram vocês que fizeram a experiência, e não seus filhos. Eles não conheceram nem viram a educação dada por Javé seu Deus, nem a sua grandeza, a sua mão forte e o seu braço estendido, os sinais e as obras que ele realizou no Egito contra o faraó, rei do Egito, e contra toda a terra dele. O que ele fez contra o exército do Egito, contra seus cavalos e carros, fez as águas do Mar Vermelho caírem por cima deles, quando estavam perseguindo vocês. Javé os aniquilou até o dia de hoje. E o que fez por vocês no deserto, até que chegassem a este lugar. E ainda o que fez a Datã e Abiram, filhos de Eliabe, o Rubenita, a terra abriu a boca e os engoliu, junto com suas famílias, tendas e tudo que possuíam no meio de todo Israel. Vocês viram com os próprios olhos todas as grandes obras que Javé realizou. A vida depende da fidelidade. Observem, portanto, todos os mandamentos que eu hoje lhes ordeno, para que se tornem fortes, entrem lá e tomem posse da terra, para a qual estão atravessando, a fim de conquistá-la. Desse modo vocês prolongarão seus dias, na terra que Javé prometeu dar a seus antepassados e aos descendentes deles, uma terra onde corre leite e mel. A terra, onde você está entrando para tomar posse, não é como a terra do Egito, de onde vocês saíram. Aí você espalhava a semente e regava com os pés, como se fosse uma horta. A terra, para onde vocês estão indo a fim de conquistá-la, é uma terra de montes e vales que bebem água da chuva do céu. É a terra da qual Javé seu Deus cuida. Ele está sempre olhando por ela,
do começo ao fim do ano. Se vocês obedecerem aos mandamentos que hoje lhes ordeno, amando a Javé, seu Deus, e servindo-o com todo o seu coração e com toda a sua alma, eu darei chuva para vocês no tempo certo, chuvas de outono e de primavera. Desse modo, você poderá recolher seu trigo, seu vinho novo e seu óleo. Também darei erva no campo para o seu rebanho, de modo que você poderá comer e ficar satisfeito. Contudo, prestem atenção a si mesmos, para que o coração de vocês não se deixe seduzir nem se desviem para servir a outros deuses, prostrando-se diante deles. A cólera de Javé se inflamaria contra vocês, e ele fecharia o céu, assim não haveria mais chuva, e a terra não daria o seu produto. Desse modo vocês desapareceriam rapidamente da terra boa que Javé lhes vai dar. Bênção e maldição, a vida depende da escolha. Coloquem essas minhas palavras no seu coração e na sua alma. Amarrem essas palavras na mão como sinal. E que elas sejam para vocês como faixa entre os olhos. Vocês devem ensiná-las a seus filhos, falando delas sentado em casa e andando pelo caminho, deitado e de pé. Você deverá escrevê-las nos batentes da sua casa e nas portas da sua cidade, para que os dias de vocês e os dias de seus filhos se multipliquem sobre a terra, que Javé jurou dar aos antepassados de vocês, e sejam dias tão numerosos quanto os dias em que o céu permanecer sobre a terra. Se vocês observarem fielmente todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, amando a Javé seu Deus, seguindo os seus caminhos e apegando-se a ele, Javé expulsará diante de vocês todas essas nações, a fim de que vocês tomem posse de nações maiores e mais poderosas que vocês. Todo lugar onde vocês pisarem, pertencerá a vocês. Suas fronteiras irão desde o deserto até o Líbano, desde o rio Eufrates até o mar ocidental. Ninguém poderá resistir a vocês, porque Javé seu Deus vai espalhar o medo e o terror de vocês em qualquer terra que pisarem, conforme lhes falou. Vejam, hoje eu estou colocando diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção, se vocês obedecerem aos mandamentos de Javé seu Deus, que eu hoje lhes ordeno. A maldição, se não obedecerem aos mandamentos de Javé seu Deus, desviando-se do caminho que eu hoje lhes ordeno, para seguir outros deuses que vocês não conheceram. Quando Javé seu Deus tiver introduzido você na terra para onde você se dirige, a fim de tomar posse dela, você deverá colocar bênção sobre o monte Garizim e a maldição sobre o monte Ebal. Esses montes estão do outro lado do Jordão, a caminho do poente, na terra dos cananeus que habitam na Arabá, diante de Gilgal, perto do carvalhal de Moré. Vocês estão para atravessar o Jordão e tomar posse da terra que Javé seu Deus vai lhes dar. Quando vocês tomarem posse dela e nela habitarem, cuidem de colocar em prática todos os estatutos e normas que hoje estou promulgando para vocês. O Código Deuteronômico, projeto de uma nova sociedade. Capítulo 12. Introdução. São estes os estatutos e normas que vocês colocarão em prática na terra cuja posse Javé, o Deus dos seus antepassados, dará a vocês durante todos os dias em que vocês viverem sobre a terra. A relação com Deus invocar o nome de Javé, vocês destruirão completamente todos os lugares onde as nações, que vocês irão conquistar, serviam aos deuses delas, tanto sobre os altos montes como sobre as colinas e debaixo de qualquer árvore frondosa. Destruam os altares delas, despedacem suas estelas, queimem seus postes sagrados e esmaguem os ídolos de seus deuses, fazendo assim que desapareça do lugar o nome deles. Não os imitem ao prestar culto a Javé, o Deus de vocês. Pelo contrário, vocês o buscarão somente no lugar que Javé seu Deus tiver escolhido entre todas as tribos, para aí colocar o seu nome e aí fazê-lo habitar. Levem para esse lugar seus holocaustos e sacrifícios, dízimos e ofertas, sacrifícios votivos e sacrifícios espontâneos, os primogênitos das vacas e das ovelhas. E nesse lugar vocês comerão, diante de Javé seu Deus,
festejando com suas famílias por tudo que vocês tiverem realizado e que foi abençoado por Javé seu Deus. Não procedam como estamos procedendo aqui hoje, cada um fazendo o que bem entende, pois até agora vocês ainda não entraram no lugar do repouso e na herança que Javé seu Deus vai dar a vocês. Vocês atravessarão o Jordão e habitarão na terra que Javé seu Deus vai lhes dar como herança. Ele protegerá vocês de todos os inimigos vizinhos, para que vocês vivam tranquilos. No lugar que Javé seu Deus tiver escolhido para fazer habitar o seu nome, aí é que vocês levarão tudo que eu lhes ordenei, holocaustos, sacrifícios, dízimos, donativos e todas as ofertas escolhidas que tiverem prometido como voto a Javé. Vocês farão uma festa diante de Javé seu Deus, com seus filhos e filhas, escravos e escravas, e com o levita que vive nas cidades de vocês, porque ele não tem parte nem herança com vocês. Preste atenção a si mesmo, não ofereça seus holocaustos em qualquer lugar que você vê, pois é só no lugar que Javé tiver escolhido numa de suas tribos que você deverá oferecer seus holocaustos. É aí que deverá colocar em prática tudo que eu lhe ordeno. Entretanto, quando você quiser, poderá imolar um animal e comer a carne dele em qualquer de suas cidades, conforme a bênção que Javé lhe tiver dado. Poderá comer tanto o puro como o impuro, assim como se come a gazela e o cervo. Mas você não poderá comer o sangue, derrame-o no chão como água. Você não poderá comer, em suas cidades, o dízimo do trigo, do vinho novo e do óleo, nem os primogênitos de suas vacas e ovelhas, nem coisa alguma dos sacrifícios votivos que você tiver prometido, nem dos sacrifícios espontâneos, nem das ofertas voluntárias. Você os comerá diante de Javé seu Deus, somente no lugar que Javé seu Deus tiver escolhido, junto com seu filho e sua filha, seu servo e sua serva, e com a levita que vive em sua cidade. Por todo o sucesso de suas tarefas, você fará uma festa diante de Javé seu Deus. Preste atenção a si mesmo, enquanto você viver na sua terra, nunca abandone o levita. Quando Javé seu Deus lhe tiver alargado seu território, conforme lhe prometeu, e você quiser comer carne, porque está com vontade, poderá comer o quanto quiser. Se estiver muito longe o lugar escolhido por Javé seu Deus para aí colocar o nome dele, você então poderá, como lhe ordenei, imolar vacas e ovelhas que Javé seu Deus lhe tiver dado. Poderá comer em suas cidades o quanto quiser. Você as comerá da maneira que se come a gazela e o cervo, o puro junto com o impuro. Porém, de nenhum modo coma o sangue, pois o sangue é a vida. Portanto, não coma a vida com a carne. Não o coma nunca. Derrame-o no chão como água. Não o coma, e assim tudo correrá bem para você e para os filhos que vierem depois de você. Desse modo, você estará fazendo o que agrada a Javé. Todavia, daquelas coisas que pertencem a você, tome o que tiver consagrado, e também seus sacrifícios votivos, e vá ao lugar que Javé tiver escolhido. Ofereça aí os seus holocaustos, a carne e o sangue, sobre o altar de Javé seu Deus. O sangue dos sacrifícios de comunhão será derramado sobre o altar de Javé seu Deus, e você poderá comer a carne. Ouça com atenção e coloque em prática todas as coisas que estou ordenando, para que tudo corra sempre bem para você e para seus filhos que vierem depois de você, pois assim estará fazendo o que é bom e agradável a Javé seu Deus. Quando Javé seu Deus eliminar da sua frente as nações, na terra das quais você vai entrar para as desapossar. Quando você as desapossar e aí estiver morando, preste atenção a si mesmo. Não se deixe seduzir. Não imite essas nações, depois que elas forem eliminadas de diante de você. Tome cuidado para não procurar os deuses delas, dizendo, como é que essas nações serviam seus deuses? Vou fazer a mesma coisa. Não haja dessa maneira para com Javé seu Deus, porque elas faziam aos deuses delas tudo que é abominação para Javé, tudo que ele detesta.
essas nações chegaram até a queimar seus próprios filhos e filhas para os deuses delas. Cuidem de colocar em prática tudo o que eu ordeno a vocês. Não acrescentem e não tirem nada. Capítulo 13. Cortar a idolatria pela raiz. Quando no meio de vocês aparecer algum profeta ou intérprete de sonhos e apresentar a você um sinal ou prodígio, se esse sinal ou prodígio que o anunciou se realiza e ele convida você, vamos seguir outros deuses que você não conheceu, e vamos adorá-los, não dê ouvidos a esse profeta ou intérprete de sonhos. Trata-se de uma prova com que Javé seu Deus experimenta vocês, para saber se vocês de fato amam a Javé seu Deus com todo o coração e com todo o ser. Sigam a Javé seu Deus e a ele tema. Observem seus mandamentos e lhe obedeçam. Sirvam a ele, e a ele se apeguem. Quanto ao profeta, ou intérprete de sonhos, deverá ser morto, porque propôs uma revolta contra Javé seu Deus, que tirou vocês do Egito e os resgatou da casa da escravidão, e porque procurou afastar você do caminho pelo qual Javé seu Deus havia mandado seguir. Desse modo, você estará eliminando o mal do seu meio. Se seu irmão, filho de seu pai ou de sua mãe, ou seu filho, sua filha, ou a esposa que repousa em seus braços, ou o amigo íntimo quiser seduzir você secretamente, convidando, vamos servir outros deuses que nem você nem seus antepassados conheceram, deuses de povos vizinhos, próximos ou distantes de você, de uma extremidade da terra a outra, não faça caso, nem dê ouvidos. Não tenha piedade dele, não use de compaixão, nem esconda o erro dele. Pelo contrário, você deverá matá-lo. E para matá-lo, sua mão será a primeira. Em seguida, a mão de todo o povo. Apedreje-o até que morra, pois tentou afastar você de Javé seu Deus, que o tirou do Egito, da casa da escravidão. E todo Israel ouvirá, ficará com medo, e nunca mais se fará em seu meio uma ação má como essa. Você poderá ouvir alguém dizer que, numa das cidades que Javé seu Deus dá a você para morar, apareceram vagabundos no meio do povo e seduziram os habitantes da sua cidade, dizendo, vamos servir a outros deuses que vocês não conheceram. Então você deverá investigar, fazendo pesquisa e interrogando cuidadosamente. Caso seja verdade e o fato seja constatado, se essa abominação tiver sido realmente praticada em seu meio, você deverá passar a fio de espada os habitantes dessa cidade. Sacrifique-a como anátema, juntamente com tudo que nela existe. Reúna todos os despojos no meio da praça e queime a cidade e os despojos para Javé seu Deus. Ela ficará em ruínas para sempre, e nunca mais será reconstruída. Em sua mão nada ficará do que for sacrificado como anátema. Desse modo, Javé deixará sua cólera, perdoará você, terá piedade e o multiplicará, como jurou a seus antepassados. Assim acontecerá se você obedecer a Javé seu Deus, observando todos os seus mandamentos, que hoje lhe ordeno, e praticando o que Javé seu Deus aprova.